Indiana Pacers passando por cima do San Antonio Spurs do Wembanyama em Paris. Anthony Edwards atropelando o Denver Nuggets e mais uma derrota do Cleveland Cavaliers. Esses jogos e todos os outros que tiveram ontem na NBA, nesse sábado, dia 25 de janeiro, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos começar a partir da vitória do Indiana Pacers. Esses dias, né, antes de ontem basicamente, eles tinham se enfrentado e tinha sido exatamente o oposto. O Spurs conseguiu uma margem muito grande para cima do Indiana Pacers e, logicamente, a vitória. Dessa vez, o Indiana Pacers conseguiu uma margem muito grande, praticamente 40 pontos de margem, uma vitória tranquila, tá bom? Isso que o Wembanyama jogou em Paris, de novo, né, jogando em casa. Acaba que no último jogo ele tinha ido muito bem e o Spurs venceu. Dessa vez não fez uma partida suficiente pro Spurs ter mais uma vitória, tá bom? Olhando o primeiro lado do Spurs, Harrison Barnes foi o principal pontuador com 25 pontos. Aproveitamento muito bom nos arremessos, 9 de 14. O Wembanyama fez um duplo-duplo, né? 20 pontos e 12 rebotes, mas teve 7 de 16 nos arremessos. Stephen Castle fez 17 pontos, mas 7 de 20 nos arremessos é muito pouco. Outra coisa que eu vou destacar aqui também é que o Devin Vassell apenas 8 arremessos, muito pouco e até por isso só 6 pontos. O aproveitamento ruim de um cara que ainda arremessou pouco, consequentemente, essa atuação ruim do Devin Vassell pesou muito nessa derrota do Spurs. E vindo do banco, ninguém chegou nem na marca de 10 pontos, não conseguiram contribuir ativamente. Do lado do Indiana Pacers, o Haliburton muito bem, 28 minutos, 28 pontos. Dessa vez deu apenas 4 assistências, não foi tão bem nesse quesito, mas nas bolas triplas, 6 de 9, aproveitamento muito bom, 11 de 17 nos arremessos. Jogaço do Haliburton, é isso que pelo menos eu espero dele. Ele que é quando fala de Indiana Pacers eu já associo com o Haliburton pela temporada passada, sendo o principal jogador do time, mas nessa daqui ainda não teve jogos tão marcantes em quesito pontos. Assistências, sim, ele é muito regular nesse quesito, dessa vez nem tanto, quem assumiu esse protagonismo foi o Nembhard, mas se não for para dar 10, 12 assistências pelo menos, que é um padrão dele, compense nos pontos e principalmente nas bolas triplas, que é uma especialidade dele. Então, assim, o Haliburton precisa de mais jogos como esse. Não à toa ele não foi nem especulado dessa vez para o All-Star Game, sendo que na última temporada ele fez uma grande temporada, até por isso foi para as Olimpíadas, né? Mas não faz uma temporada tão boa, porém nesse jogo muito bem. Pascal Siakam duplo-duplo com 23 pontos e 11 rebotes, o Nembhard quase um duplo-duplo com 15 pontos e 9 assistências, Miles Turner 14 pontinhos, mas só 2 rebotes, né? Acaba que o Nembhard 8 rebotes também, bem acima da média dele. Maturin apenas 13 pontos e só 3 rebotes também, não fez um grande jogo. TJ McConnell muito bem, com 12.5 rebotes e 5 assistências. O Bryant também com 10 pontinhos. Dois caras chegando na marca de 10 pontos e nenhum do lado do Spurs conseguiu chegar nessa marca. Tá bom? Então o banco do Indiana contribuindo mais e ainda com um Haliburton inspirado, com isso vitória do Indiana Pacers. Agora a gente vai para a vitória do Minnesota, 133-104. Cara, eu assisti o terceiro quarto e eu tava vendo ali já o Minnesota, uma margem muito alta de 20 pontos, passando ali dos 100 pontos logo no terceiro quarto. Eu já tava olhando e pensando, putz, já deve estar no último quarto o jogo acabando. Quando eu fui ver, beleza, terminou aqui o terceiro quarto. Eu levei um susto, cara, porque o Minnesota fez muito ponto, cara. Tá maluco, eu tinha passado facilmente dos 100 pontos logo no início do terceiro quarto. Então, assim, é realmente impressionante isso daí, tá bom? Olhando o primeiro lado do Minnesota, Anthony Edwards com 34 pontos e ainda 9 assistências. Isso que matou apenas 3 bolas triplas, que é uma característica dele. Julius Randle com 21.7 rebotes e 7 assistências, bom jogo. Gobert com um duplo-duplo, 14 pontos, 14 rebotes. McDaniels 13 pontinhos e ainda 8 rebotes. E Mike Conley 9 pontinhos. Nasrid com 13, né, mais de 10 pontos contribuindo no banco. Naquele Alexander Walker e o Dillingham também com 10 pontinhos. Então, 3 caras chegando nessa marca de 10 pontos. Vale destacar muito o Dillingham, né? O DiVincenzo não jogou de novo. E ele foi importantíssimo jogando no lugar do Mike Conley, né? Não à toa o Mike Conley jogou só 22 minutos. Justamente pelo Dillingham ter entrado muito bem. Tá bom? Então, aproveitando as oportunidades, o Dillingham, por sinal. No lado do Denver, o principal pontuador foi o Jamal Murray, 25 pontinhos. O Jokic duplo-duplo com 20 pontos e 11 assistências. O Westbrook 13 pontinhos. O Michael Porter 11 pontos. Mas esse daqui é muito marcante. Nenhum rebote para o Michael Porter Jr. E ele é um dos principais reboteiros do time. O próprio Jokic, só 3 rebotes, cara. O Westbrook foi o principal, junto com o DeAndre Jordan, com 6 pontos. E olha que o DeAndre Jordan fez isso em 5 minutos, né?
Mas rebotes, cara, claramente foi uma carência do Denver. Se a gente olha o lado do Minnesota, só o McDaniels, que não é nem o principal reboteiro do time, o próprio Julius Randle também, tiveram mais rebotes que qualquer outro jogador do Denver. Então esses rebotes pesaram muito, tá bom? Vindo do banco, o Gordon ainda contribuiu com 13 pontos, mas não foi o suficiente para o Denver Nuggets. Com isso, vitória do Minnesota. Depois, vitória do Boston, 122-107 contra o Dallas. O Dallas veio de vitória contra o Oklahoma. Acabou aqui. Dessa vez perdeu pro Boston. Kyrie Irving com 22 pontos. O Gafford com duplo-duplo, né? 19 pontos e 15 rebotes. PJ, 17 pontos e 8 rebotes. O Dwayne de 12 pontinhos foi expulso, né? Klay Thompson apenas 6. Cara, eu já comentei aqui no canal. O Klay Thompson se tornou só mais um nesse time do Dallas. Se tirar o Klay Thompson e coloca o Grimes, o time até melhorou, por exemplo. Então o Klay muito longe do que ele já foi em algum dia no Golden State Warriors, tá bom? Vindo do banco, o Grimes muito bem com 20 pontos e o Jaden Hart também 10 pontinhos, mas os dois, os únicos que contribuíram decentemente vindo do banco. Muito pouco também, né? 30 pontos entre os dois é muito bom. Agora o restante do banco não contribuiu em praticamente nada. E ainda o Klay Thompson não passou dos 10 pontos, o Jimmy foi expulso, isso aí acabou pesando. Por mais que o Grimes, principalmente, tenha vindo muito bem do banco. Olhando o lado do Boston, o Tatum com 24 pontos, o Derrick White com 23 e o Jaylen Brown com 22. Só entre os três a gente tá falando de 60, quase 70 pontos, né, cara? O Porzingis ainda fez 18 e o Holiday ainda fez 17. Os 5 jogadores beirando os 20 pontos, 3 passaram. Então os titulares muito bem, os reservas nem pesaram tanto. E olha que o Pritchard pegou 9 rebotes, isso é bem impactante, não é uma característica dele. Ou até o Luke Cornet, 10 rebotes, mas aí é uma característica dele, o pivô que pega rebotes. Mas o Pritchard como armador, 9 rebotes é impressionante. De qualquer forma, o que fica nítido é os titulares do Boston, todos em um nível muito alto. No lado do Dallas, o Klay Thompson abaixo e só 2 reservas contribuíram, né? Então, com isso, vitória do Boston Celtics. Agora a gente vai para a vitória do Miami, mais uma derrota do Brooklyn. Enquanto o time não tiver pelo menos o Ken Thomas ou o Ken Johnson jogando ativamente, vai perder todos os jogos. É isso daí mesmo. 106-97 para o Brooklyn. No Brooklyn jogou o principal pontuador foi o Keon Johnson e o D'Angelo Russell, jogou pelo menos um dos principais jogadores do time. 22 pontos para cada um. O Clooney com 13 pontos, Claxton 13 pontos, o Jalen Wilson 12 pontinhos. Do banco ninguém chegou em 10. No lado do Miami, Tyler Hero 25 pontos, apenas um rebote, bem abaixo da média dele, mas deu 8 assistências. Adebayo 17 pontos e 16 rebotes, amplo domínio dele nesse quesito. Duncan Robinson 15 pontos, 7 rebotes também, bem acima da média dele. Ware, apenas 7 pontos dessa vez, não fez um grande jogo como vinha fazendo vários em sequência. Mesmo assim, o mais importante é a vitória do Miami, né? O coletivo vem primeiro. Veio do banco ainda o Jovic e o Terry Rozier, os dois juntos somados a mais de 30 pontos. Terry Rozier ainda pegou 8 rebotes, contribuiu bastante. O próprio Jaime Hackers com mais 9. Com isso, vitória do Miami. Bom. Depois o Charlotte venceu 123-92 contra o Pelicans, com certa margem, inclusive. Lamelo jogou, até por isso o Charlotte venceu. Se o Lamelo não jogasse, dificilmente o Charlotte venceria. 25 pontos e 7 assistências para ele. Miles Bridges, 22 pontinhos. O Josh Green, 13 pontinhos. Aqui é Ty Gibson, né? 6 pontinhos. O Nick Smith Jr., 5 pontinhos. Seth Curry veio com 16 pontos. E o Micic também com 11 pontinhos. Só entre eles, 7 bolas triplas. Um aproveitamento muito bom, inclusive dos arremessos. O Micic converteu todos. E o Seth Curry, a cada 3, convertia pela... cada 3 convertia pelo menos 2. Né? Um aproveitamento muito bom. E o Diabaté também, em 28 minutos, pegou 13 rebotes, tá? Então o banco do Charlotte contribuiu bastante. No lado do Pelicans, o Zion jogou, fez duplo-duplo, com 28 pontos e 11 rebotes. Trey Burke, 16 pontinhos, o Hawkins, 14, o Missy, 12 e o CJ McCollum, 9. Não teve o DeJounte Murray. Faz muita falta, tanto é que em assistências, ó. O maior foi o Trey Murphy com 5. O DeJounte Murray tem médias próximas de 10, então o DeJounte Murray fez muita falta. No banco, somados, todo mundo chegou em 13 pontos, muito pouco também. Então o banco pesou e o DeJounte Murray fez muita falta. Com isso, vitória do Charlotte Hornets. Aí agora a gente vai para a vitória do Orlando. O Detroit dessa vez perde, faz uma grande campanha, mas dessa vez tropeçou. No lado de Orlando, aqui ó, os principais jogadores. É a mesma coisa do Brooklyn, cara. Tendo agora o Franz Wagner e o Banqueiro, e até o Jalen Suggs voltou, mas agora com o Franz Wagner e o Banqueiro principalmente, você tem os seus dois principais jogadores. E é outro patamar quando eles estão em quadro. Então o Orlando, só com eles dois, fez 64 pontos.
mais da metade da pontuação do time só com eles dois, entendeu? Então é a mesma coisa, olha pro Milwaukee Bucks. Se você tira o Giannis Antetokounmpo e o Damian Lillard, o time não tem nada, tá bom? E não é porque, tipo, o time é ruim, não, mas é porque precisa do cara diferenciado. E no caso lá do Orlando é o banqueiro e o Franz Wagner. Com eles jogando ativamente, o Orlando é um time muito bom. Sem os dois, o time é muito ruim. É tipo o Brooklyn Nets nesse momento, sem o Ken Thomas, o D'Angelo Russell joga um, fica fora três, Ken Johnson a mesma coisa, perdeu o Schroeder, perdeu um bando de gente. E aí o time vai perder para todo mundo desse jeito mesmo, tá bom? Então agora com os dois, já vence o Detroit, tá bom? 32 pontos para cada um com 7 assistências ainda, e o banqueiro ainda fez 9 rebotes. O Wendell Carter Jr. também duplo-duplo, com 11 pontos e 11 rebotes. O Jalen Suggs abaixo, mas jogou só 15 minutos, né? 8 pontinhos e 3 assistências. KCP também abaixo, apenas 7 pontos. O Jonathan Isaac meteu 14 pontinhos, contribuiu também. No lado do Detroit agora, o Cunningham, duplo-duplo, tá fazendo uma grande temporada, mas isso daqui é ruim, tá? Olha, fez 35 pontos e 11 assistências, mas é aquilo, o cara arremessou muito. É o que eu vou falar aqui, é o que eu já venho falando do Trae Young no Atlanta Hawks, tá bom? Você pode até fazer 35 pontos, isso é muito bom. Mas o seu aproveitamento tem que ser bom, senão você vai desperdiçar muitas posses, e foi o que aconteceu. 13 de 31, cara, menos da metade da conversão nos arremessos. Então, assim, fez 35 pontos? Fez, é uma pontuação muito interessante. Mas é um aproveitamento muito ruim dos arremessos, tá bom? Por mais que faça uma grande temporada, eu gosto do Cunningham, mas o aproveitamento ruim dos arremessos. O Alçar Thompson, 16 pontinhos. Tinha Hardaway 13, o Jalen Duran 12 e o Tobias, bem abaixo, apenas 2. Malik Beasley veio com 18 pontinhos, né, 4 bolas triplas, a especialidade dele, e o Roland ainda com 13 contribuindo. O principal destaque aqui é a taxa de conversão ruim dos arremessos do Cunningham, menos de metade dos arremessos. Aí a gente vai para a vitória do Knicks, 143 pontos para o Knicks a 120 para o Spurs, realmente uma pontuação bem alta do Knicks. Olhando o primeiro lado do Knicks, o Anunoby, o principal pontuador, com 33 pontos, convertendo 4 de 7 nas bolas triplas, grande jogo dele. Michael Bridges, 27, Jalen Brunson, 25, Josh Hart, 20 com triplo-duplo, 18 rebotes e 11 assistências, né? E o Karl Anthony Towns também com duplo-duplo, 18 pontos e 15 rebotes. É o que eu já comentei aqui no canal. O time inicial do Knicks é muito bom, tá? Não tem o que mexer nesse time. A grande questão é o banco, tá? E tanto é que a gente vai ver aqui, ó. Só aqui, ó. Os caras, ninguém chegou nem em 20 minutos, tá bom? Então esses caras jogam até morrer em campo, em quadra mesmo, só o Karl Anthony Towns abaixo dos 30 minutos. Mas é um time que os 5 iniciais são muito bons, tá bom? O próprio Jalen Brunson duplo-duplo também, eu não comentei, né? Mas 11 assistências. Então, teve um cara que fez triplo-duplo e dois com duplo-duplo, mostrando a importância do time inteiro, no geral. Do lado do Sacramento, que é um time muito bom também, tá bom? O Malik Monk com 31 pontos e 9 assistências. O Sabonis um triplo-duplo também com 25 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. DeRozan com 18, dessa vez abaixo, em relação às médias anteriores de pontos dele. De'Aaron Fox abaixo de novo, só 14 pontos, 6 de 20 nos arremessos. Essa é a ponderação principal do lado do Sacramento, aproveitamento ruim do De'Aaron Fox. Enquanto todos os titulares do Knicks foram muito bem, o De'Aaron Fox ficou abaixo, né? Tá muito por isso essa derrota do Sacramento. Keegan Murray vem com esse padrão de 12, 10 pontinhos pelo menos, sempre matando uma ou duas bolas triplas também. E no banco ninguém chegou em 10 pontos, tá? Mas o principal fator aqui, na minha visão, para essa derrota do Sacramento é a taxa de conversão ruim do De'Aaron Fox. Cleveland perdeu mais uma, tá bom? Tinha perdido para o Philadelphia, engata mais uma derrota. Acho que é o primeiro momento na temporada que perde 2 jogos seguidos, inclusive. Perdeu em casa para o Houston Rockets. Isso que o Garland fez 39 pontos e o Donovan Mitchell 33. Só entre eles 70 pontos. É muita coisa, tá bom? O Garland ainda deu 9 assistências. Max Strus. Aqui, ó, o que eu falei do Cunningham. Ó, vamos comparar. Garland 39 pontos em 22 arremessos, tá? 39 em 22. O Cunningham, deixa eu colocar aqui no Detroit. Ele fez 35 em 31 arremessos. Ele arremessou 9 vezes a mais e fez 4 pontos a menos, entendeu? Então a taxa de conversão ruim dele que pesou muito naquela derrota do Detroit. O Garland fez um grande jogo. Aí o Donovan Mitchell entra no que eu falei do Cunningham. Ó, fez 33 pontos, mas 11 de 27 nos arremessos. Então é um aproveitamento ruim. Mesmo com 33 pontos, é um aproveitamento ruim. Max Strus, 14 pontos, pegou 9 rebotes, bem acima da média dele, mas só 3 assistências.
Jarrett Allen, 8 pontinhos e apenas 5 rebotes, também não conseguiu ser predominante nesse quesito. O Mobley voltou nesse jogo, 7 pontos e 8 rebotes. O Niang, muito destaque, 21 pontos, 6 de 7 nas bolas triplas, que é a principal característica dele. Contribuiu bastante, mas dessa vez principalmente o Ty Jerome bem abaixo. A gente tinha visto no jogo anterior contra o Philadelphia, ele teve 8 de 8 nas bolas triplas. Dessa vez, 0 de 5. Então, a má atuação do Ty Jerome pesou muito, tá bom? No lado do Houston Rockets, 4 jogadores fizeram 20 ou mais pontos entre os titulares. Jalen Green 26, Singan 26, o Amen Thompson 20, triplo-duplo, né? Com 23 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. Van Vliet 20 pontinhos também. John Brooks 13 pontinhos. O Steve Adams ainda contribuiu com 14 pontos em 14 minutos. Muito bem. A maioria deles em lances livres, né? A maioria não, mas grande parte, tá bom? Então, a coletividade desse time do Houston pesou, né? Porque aqui ficou mais distribuído os pontos do Cleveland, sobrecarregou muito o Garland e o Donovan Mitchell, né? E aí a coletividade do Houston Rockets foi fundamental para essa vitória do Houston. E aí, destaque negativo para o Ty Jerome, que dessa vez entrou mal, tá bom? E o Niang muito bem, mas não foi o suficiente pro Cleveland. Cara, meu Deus, é muito jogo, que isso. Ainda bem que amanhã só tem o jogo do Oklahoma contra o Portland, então vai ser tranquilo, só vou comentar sobre um no vídeo de amanhã. Enfim, olhando o primeiro lado do Atlanta Hawks, principal pontuador aqui nessa derrota para o Toronto por 117-94. Foi o Craig, 20 pontinhos, o Congo 19, Trae Young 16, Dyson Daniels 13, o Larry Nance 4. Nenhum reserva contribuiu decentemente. No lado de Toronto, duplo-duplo para o Scott Barnes com 24 pontos e 12 rebotes, RJ Barrett 23 pontos. O restante dos titulares nem chegaram em 10 pontos, mas o Boucher veio muito bem do banco. Com essa vitória do Toronto. Memphis venceu mais uma. Memphis faz uma grande temporada, né? Só foi o Jamoran voltar a atuar, não precisa nem jogar regularmente, mas só voltar a participar do time que melhorou demais. Só olhar a temporada passada para essa, 12 jogadores mudou pouca coisa. A diferença é que agora tem o Jamoran. Mesmo jogando um jogo sim, aí fica um ou outro fora, mas só dele estar ali junto, parece que o time deu o que faltava apareceu, tá bom? Então aqui, ó, mesmo com o jogo abaixo dele, 11 pontinhos e 7 assistências. Tudo bem que é o Utah Jazz, que aí o Memphis já é muito mais time de qualquer forma. Jaren Jackson, 28 pontos, 10 de 14 nos arremessos, aproveitamento muito bom. O Idey, 19 pontinhos, Desmond Bane, 16, o Wells, 16 e o Jamoran, 10, todos passando dos 10 pontos. Didi Jackson, vindo do banco, contribuindo com 15 também. No lado de Utah, Sexton, 20 pontinhos, o Miljonic, 16 e o Markkanen abaixo, apenas 11. 5 de 14 nos arremessos, 1 de 8 nas bolas triplas. Jogo ruim do Markkanen. Kessler, duplo-duplo, com 11 pontos e 10 rebotes, converteu todos os arremessos, fez um bom jogo, tá bom? O Collier, 8 assistências, além de 8 pontinhos. E ainda o Harkless e o Filipovski, 11 pontinhos para cada, mas não foi o suficiente para superar o Memphis. Mais uma vitória do Philadelphia, 109-97 contra o Chicago, tá bom? Olhando o primeiro lado do Chicago, teve dois caras que passaram dos 20 pontos, Zach LaVine, 25, e o Vucevic duplo-duplo com 22 pontos e 12 rebotes. Josh Giddey duplo-duplo também, com 10 pontos e 10 rebotes, mas só 4 de 13 nos arremessos, aproveitamento ruim. Lonzo Ball só 9 pontos e só 2 assistências, não fez um bom jogo. Patrick Williams também só 2 pontos, não fez um bom jogo. Então, dois dos titulares bem abaixo. No lado do Philadelphia, Tyrese Maxey, principal jogador desse time, 31 pontos. E olha que venceu mesmo com o Paul George fazendo apenas 9 pontos e jogando só 12 minutos. Não sei se ele machucou, mas ele jogou muito pouco. Tá bom? Kelly Oubre Jr. duplo-duplo também, com 22 pontos e 12 rebotes. E olha que 3 dos titulares não passaram nem de 14 pontos, né? O Eric Gordon ainda fez 13, mas o Paul George e o Yabusel não chegaram nem em 10. E o Reg Jackson, que veio do Denver Nuggets, né? Fez 12 pontinhos, vindo do banco contribuindo, tá bom? Então, muito destaque aqui pro Tyrese Maxey, né? O principal pontuador do jogo, principal assistente do jogo também, né? Grande jogo do Maxey é o nome da partida, com toda certeza. O Lakers venceu o duelo contra o Warriors, que era para mim o principal jogo de ontem, 118-108. Olhando o primeiro lado do Warriors, o principal pontuador foi o Wiggins. E aí já tá errado. Se o Wiggins é o principal pontuador, já é de se ligar um alerta, tá bom? 20 pontinhos para ele. O Curry apenas... Jogo ruim do Curry, tá? Apenas 13 pontos, deu 9 assistências, mas 4 de 17, 2 de 9 nas bolas triplas. Eu tô sendo bonzinho ainda falar um jogo ruim. Um jogo horrível do Curry. Ainda mais porque ele é o único cara acima da média nesse time do
do Warriors, o resto são jogadores bons e esforçados. O Curry que é o diferenciado, e mesmo assim, com o jogo abaixo dele, pesou muito, tá? Vamos ser sinceros aqui, falar a verdade. O Curry bem abaixo, e até por isso, derrota do Warriors. Gary Payton, 12 pontinhos em 15 minutos é muito bom. O Buddy Hield, 10 pontinhos também. O Trace Jackson Davis, 4 pontos e 6 rebotes em 14 minutos. Podzinski veio com 17 pontos do banco. O Schroeder, 10 pontinhos. Moses Moody, 10 pontinhos. O Gui Santos, dessa vez, apenas 4, né? Kevon Looney, nenhum ponto e só 2 rebotes também. Nem arremessou no jogo. Olhando do lado do Lakers, Anthony Davis, 36 pontos e 13 rebotes, se impondo muito nesse quesito. Ninguém nem chegou perto desse número de rebotes. Tanto do lado do Lakers, mas principalmente comparando com o lado do Warriors. O LeBron com 25 pontos e 12 assistências. Austin Reeves, 15 pontinhos. Max Christie, 11 pontinhos. E o Finney-Smith com 8 pontinhos também. O Knet vinha muito bem do banco com 13 pontos de destaque para ele, matando 3 bolas triplas também. Tá bom? Mas o principal destaque aqui é o Curry abaixo. Tá bom? Com essa derrota do Warriors. Phoenix venceu do Wizards, era o que já se esperava. Do lado do Phoenix, principais destaques: Kevin Durant, maior pontuador do jogo com 29 pontos. Nick Richards, é o que a gente espera. Veio do Charlotte, 20 pontos. E principalmente 19 rebotes, é o que se espera. Ele pegou a vaga do Plumlee, que não é o suficiente para o Phoenix mesmo. E o Nurkic não vem jogando. Então o Nick Richards tem que fazer isso mesmo. Não digo nem os 20 pontos. Se fez isso, beleza, maravilha. Mas principalmente os rebotes, tá bom? Devin Booker, 18 pontinhos também, além de 7 assistências, fez um jogo ruim. 5 de 18 nos arremessos é ruim. Mas o Nick Richards com uma pontuação muito boa. O Kevin Durant muito bem. E daqui a pouco eu chego no Bradley Beal, que contribuiu bastante. Foram já o suficientes para a vitória do Phoenix. O Tyus Jones com 16 pontos. Ryan Dunn, 1 ponto. O jogo só 1 minuto e 49. Ele machucou, será? Talvez sim. Ou só o Bradley Beal entrou muito bem e aí a partir disso não sai mais do time, né? Então, Bradley Beal, 21 pontinhos, contribuindo bastante, tá bom? No lado do Wizards, Kyle Kuzma, principal pontuador, duplo-duplo, com 30 pontos e 11 rebotes. Jordan Poole, duplo-duplo também, com 19 pontos e 10 assistências. Bilal Coulibaly com 12 pontinhos, Alexandre Sarr, 11 pontinhos. Kishal George, apenas 5. E olha que o Alexandre Sarr aqui é um número ruim, 4 de 12 nos arremessos. Vieram do banco Valanciunas muito bem com 16 pontos e o Carrington também bem com 11 pontinhos, tá bom? Mas não foi o suficiente para superar o Phoenix. Em um jogo de 29 pontos do Kevin Durant, Nick Richards muito bem no jogo e o Bradley Beal ainda contribuindo vindo do banco. Tá bom? Aí agora a gente vai para o último jogo. Vitória do Clippers contra o Milwaukee Bucks, 127 a 117. Olhando o primeiro lado do Clippers, aqui já está o nome do jogo. James Harden, 40 pontos, 9 assistências, bateu 12 lances livres. Converteu todos. Norman Powell, 31 pontos também. Só entre os dois já são 70, cara. Tá bom? Fora o Kawhi Leonard, fora o Zubat. Então, Norman Powell e o James Harden, os nomes do jogo. Kawhi, 18 pontos, com 8 de 17 nos arremessos. Não é lá grandes coisas, mas ele tá voltando por agora, começando a pegar ritmo, né? Não à toa dos titulares é o que jogou menos. Zubat, duplo-duplo, com 12 pontos e 10 rebotes. Derrick Jones abaixo dessa vez. Do banco ninguém com muito destaque, vai destacar os rebotes do Kevin Porter Jr., né? No lado do Bucks, Giannis Antetokounmpo, 36 pontos e 13 rebotes. O Lillard com 29 pontos, 8 rebotes e 9 assistências, muito bem. O Prince com 14 pontos, fez um jogo acima da média em relação ao padrão dele, né? Matou 4 bolas triplas. Brook Lopes, 13 e o André Jackson sempre abaixo, 4 pontos. Veio do banco Gary Trent com 16 pontos. Só que o Middleton nenhum ponto e só uma assistência. O Middleton, o principal ponto negativo do jogo do Bucks. Em 20 minutos, nenhum ponto para um cara que, depois do Giannis e do Lillard, é talvez o principal jogador do time. Não fazer um mísero ponto, pesa muito, né? É basicamente o que eu comentei do Bradley Beal. Lá ele contribuiu com 20 pontos. O Middleton nenhum aqui. A diferença é que o Bradley Beal é mais para os pontos. O Middleton é pontos também, mas principalmente as assistências. Acabou que não contribuiu em nenhum dos dois quesitos. Com isso, vitória do Clippers. Tá bom? Com isso, deu para passar por todos os principais destaques de ontem da NBA. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, pode deixar o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Foi esse o vídeo. Valeu e falou!